Muito bem, Paulo Caetano, Ângelo Rigon, estamos ao vivo, 6h25. E agora com o professor Vila aqui, hein? Carioca, uma satisfação muito grande para nós da Jovem Pan Maringá. Estamos com o professor Marco Antônio Vila, da Rede Jovem Pan. A gente vai falar aqui sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão, sobre política nacional, sobre política estadual. Eu quero abrir o papo já aqui para Ângelo Rigon e para Agnaldo Vieira, para a gente começar esse papo com o professor Vila. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Agnaldo, então eu já vou tocar a bola para você fazer aí a sua saudação com o professor e já emendar uma questão, qualquer coisa desse tipo aí pro professor Vila. Professor Vila, nós tivemos aqui em Maringá, nós estamos tendo aqui na Jovem Pan, o que nós consideramos uma certa perseguição por parte de uma coligação, né? Com representações na Justiça Eleitoral infundadas, dizendo que nós que estamos perseguindo a eles, fazendo campanha negativa contra essa coligação, que é do candidato do Partido Progressista aqui em Maringá. E nós acompanhamos o trabalho do professor aí em São Paulo, sempre com opinião, sempre fundada em questões nesse sentido. Eu gostaria que o companheiro jornalista também aí da Jovem Pan nos dissesse um pouco dessa liberdade de expressão, aonde pode ir a liberdade de expressão. Olha, essa é uma grande questão na história do Brasil, né? A imprensa sempre foi, desde a independência lá nos anos 20 do século XIX, sempre muito perseguida. Jornalistas que se posicionavam de forma independente foram perseguidos pelo poder. Infelizmente, essa é uma triste tradição no Brasil. Agora, isso percorre o século XIX e quando vem a República, infelizmente, isso não muda. Na verdade, liberdade de expressão plena se acaba tendo nos grandes centros urbanos e não muitos no Brasil, em que você tem uma independência efetiva, principalmente se posicionando contra os poderosos. A grande questão é que o poder no Brasil, ou na esfera municipal, estadual ou federal, ele não gosta da crítica, não gosta de colocar, daqueles que colocam questões para que o povo possa ter alternativa, uma visão diferente, possa criticar. A crítica é a essência da democracia. Sem crítica não tem democracia. Onde há unanimidade é ditadura. E o sonho do poder, especialmente nos municípios, os poderosos do município, é calar as vozes independentes. O sonho é criar uma espécie de União Soviética, uma imprensa única, que pode ter alguns jornais com nomes distintos, rádios com nomes distintos, mas a essência do texto e da programação é uma ode aos poderosos. E quem tem medo de crítica é porque tem rabo preso, porque efetivamente não faz, não só um governo em termos dos interesses populares, como também pode, estou no condicional, pode estar desenvolvendo atividades que nós chamaríamos de pouco republicanas, com dinheiro público. Professor, meu nome é Ângelo Rigon, sou jornalista e além da Jovem Pan, onde eu faço comentário, eu tenho um blogzinho aqui que na eleição passada, a cada 2 anos o meu blog tem que sair do ar, porque é difícil. Hoje eu acredito que existe uma ditadura jurídica. O político ele tem sob a sua disposição uma turma de advogados, que todo mundo quer uma boquinha, uma teta na prefeitura, no estado, na União, né? Então o pessoal trabalha, e ainda mais nesse período eleitoral, que os prazos são curtos, né? Não sei se você concorda comigo, mas a legislação eleitoral no Brasil, ela não combina com a essência da democracia, que é a exposição dos lados ruim e bom dos candidatos. O senhor concorda ou não? Claro, e você tem que ver o seguinte, tem uma coisa absurda agora, que é esse controle da internet. Onde já se viu? A internet é o território da liberdade plena, né? Então, isso tem de mudar. A nossa legislação eleitoral, ela é arcaica, é absolutamente desatualizada, e há quase que uma contradição entre a legislação e a Constituição. A Constituição é clara no direito da liberdade de informar, da liberdade de opinião. Muitas vezes, juízes a serviço dos poderosos locais, desembargadores na esfera dos tribunais de justiça, a serviço dos poderosos locais, agem de forma absolutamente antirrepublicana e inconstitucional. Agora mesmo, a revista Época tem um colunista que também estava sendo obrigado a revelar suas fontes, quebrando o sigilo telefônico, é um verdadeiro absurdo tal. Então, nós temos de resistir. A luta pela democracia, pela liberdade de imprensa, foi uma luta gloriosa,
quando finalmente nós temos esses princípios garantidos na Constituição, nós não podemos que um chefete local, algum coronelzinho local, queira se sobrepor à Constituição. Há uma lei maior, que é a Constituição, e ela garante a ampla liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação. Quem se coloca contra isso é um ditadorzinho que tem de ser acionado na justiça. A gente não pode ter medo de poderosos. E se eles têm medo tanto de crítica, é porque, volto a dizer, ou são mal administradores, ou, além de mal administradores, são corruptos, né? Que tem o corrupto aberto, aquele corrupto que todo mundo sabe, e tem o corrupto cavalheiro, educado, e tem o corrupto que tem a justiça como auxiliar, algumas vezes. E isso é muito triste na história do Brasil, inclusive na história recente do Brasil. Então nós não podemos nunca dar passo atrás. Medo é uma palavra que não existe para os que defendem a liberdade de imprensa. É importante enfrentar os poderosos, denunciar, defender o interesse público. É essa a tarefa fundamental da imprensa no Brasil. Então, o professor Villa fala isso, aos ouvintes que não sabem, do alto de uma briga que ele tem, por exemplo, com o ex-presidente Lula. O criminoso de São Bernardo, é um cafajeste, marginal, e que governou o Brasil durante 8 anos, e esse marginal conseguiu eleger 2 vezes uma criminosa, que agora, por crime de responsabilidade, saiu da presidência. Ele é um marginal, um cafajeste, e que infelizmente durante o período corrupto maior da República teve poder. Mas ele vai terminar na cadeia, que o lugar de ladrão como ele é na cadeia. E professor, a gente está no interior, sabe que interior, você fazer política no interior é uma desgrama, né? É verdade, eu nasci no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, eu sei como são as coisas. Tem um amigo meu, Jorge Tranjan, mora lá. O Maringá, não sei se você sabe, é a terra da Sônia Braga, aquela gatinha. Não sabia, não. É a terra também do Marcelo Nascimento Rocha. Não sei se eu lembro do episódio envolvendo o Amaury Júnior, da Rede TV, que ele entrevistou um cara, o cara se fez passar pelo filho do dono da Gol. Esse rapaz puxou cadeia em Marília e ele é considerado o maior picareta do Brasil. Ele é de Maringá. E também, Maringá também é a terra do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que só de vez em quando dá uma pegada no velho, que só fala bobagem. Mas também, isso é legal, Maringá é a minha terra também e a terra do juiz Sérgio Moro, a quem o senhor costuma elogiar. Claro. O que o senhor fala da importância do Sérgio Moro, do trabalho dele hoje, para o Brasil de uma forma geral? Olha, o juiz Sérgio Moro é a grande figura da história do século XXI brasileiro, inegavelmente. Não há qualquer pessoa que tenha alcançado a altura dele o respeito público e a defesa dos interesses republicanos. Sérgio Moro é uma figura ímpar. Eu sempre brinco que vai chegar um dia que os cerca de 6 mil municípios brasileiros vai ter cada um na sua praça uma estátua do juiz Sérgio Moro. Por quê? De um lado, pelo seu rigor jurídico, técnico, competência, não abaixar a cabeça, andar com a espinha ereta, não se ajoelhar qualquer poderoso, independente de que origem política e ideológica seja, não interessa, defender o interesse público e defender a justiça, porque afinal, eu sempre digo que se há um equilíbrio entre os 3 poderes, isso está na Constituição, uma relação harmônica, a justiça sempre acaba sendo para nós aquele como se estivesse um pouco acima dos outros 2, tendo em vista que desde pequeno a gente é marcado por isso, pela ideia de que algo que é justo ou que não é justo, mesmo nas relações familiares, quando criança e tal. Então a justiça é um sentimento que vem conosco desde que nós nascemos ali, nos primeiros anos aí da infância, e é muito triste quando a gente vê um judiciário, porque o judiciário brasileiro, é importante destacar, o Sérgio Moro é exceção, a regra é Ricardo Lewandowski, essa que é a questão. O Sérgio Moro é exceção, infelizmente digo isso, não de forma alegre, ao contrário, é triste, mas a realidade é essa. Quando eu chamo o Ricardo Lewandowski, que eu conheço, meus pais nasceram em São Bernardo do Campo, conheço a história da cidade e sei que ele é medíocre juridicamente falando. Eu chamo ele de jurista da Rota do Frango com Polenta, porque ali tem uma rota de restaurante de frango com polenta, e ele chegou ao Supremo numa conversa num dos restaurantes, chamado São Judas Tadeu, num papo do Lula já encachaçado, o cafajeste estava bêbado, e aí numa conversa lá veio a história de que por que não colocaram o Ricardo no Supremo. E assim que infelizmente ele chegou ao STF. Então ele representa uma parte
considerável da justiça brasileira, infelizmente. Mas temos aquela com que o povo brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, lembra na figura do Sérgio Moro. Ele é a personificação da justiça que nós queremos. Por isso que eu digo, a justiça que o Brasil quer é aquela que está em Curitiba, não a que está em Brasília. Professor Vila, a satisfação e a honra de poder ouvi-lo aí sempre é um prazer, Aguinaldo Vieira falando. Professor, a senhora acredita com impeachment, enfim, saiu Dilma, entrou Michel Temer, trocamos 6 por meia dúzia, ou é um pequeno início de uma mudança de ética, de moralidade, vivendo agora as eleições municipais? Podemos acreditar que o país está passando por uma mudança, as coisas estão caminhando, mesmo que a passos lentos, para uma melhora? Olha, estamos caminhando. A eleição de 2 de outubro, a derrota fragorosa do PT, em São Paulo, por exemplo, tinha 80 municípios, hoje tem 7, com prefeituras do PT e pequenos municípios. Nas 26 capitais, exceção de Brasília, claro, ganhou numa, em Rio Branco, que é um pequeno colégio eleitoral no Acre. Tomou derrotas de história. Em São Bernardo do Campo, o criminoso Lula não conseguiu reeleger o filho vereador, teve apenas 1.500 votos. E lá, o candidato do PT ficou em terceiro lugar, tal. E o PT que dominava a prefeitura há 2 gestões. Isso para falar na cidade onde habita o criminoso maior, Luiz Inácio Lula da Silva, tal. E se nós, onde ele foi, ele é uma espécie de rei Midas às avessas. Onde ele vai acontece o contrário. Ele não transforma as coisas em ouro, mas no oposto ao ouro. Aí fica para os ouvintes escolherem o que é oposto ao ouro, tal. Ele foi ao Rio de Janeiro, a Jandira Fegali ficou com 4%, a Belo Horizonte, o candidato do PT ficou com 8%, aonde ele foi um verdadeiro desastre e tal. Então nós demos um avanço, um pequeno avanço, nós estamos melhorando. O impeachment foi um pequeno avanço. Como eu sempre digo, a República, ela só foi anunciada a 15 de novembro de 1889. Até hoje ela não foi proclamada. Cabe a nós, brasileiros de bem, proclamá-la. E aí é uma longa luta de combate. Nunca baixar a cabeça para os poderosos. Enfrentar os poderosos, defender os interesses públicos. O impeachment foi um passo importante. Eleições de 2 de outubro também é um passo. Mas o processo de construção da democracia é algo que vai ocorrer a médio e longo prazo. Agora, só vai ocorrer da forma que nós queremos, em defesa dos interesses populares, se nós nos posicionarmos. Então a gente tem que sair à frente, ir para a luta e saber que, eu sempre digo em relação ao governo Michel Temer, hoje mesmo gravei um vídeo lá na Jovem Pan, depois do Jornal da Manhã, dizendo que uma das tarefas fundamentais do governo Temer é mudar o Ministério. O Ministério ele foi adequado no momento do processo do julgamento de Dilma, mas ele não dá conta dos problemas e da complexidade do Brasil. Tem de mudar o Ministério, tem muitos ministros que estão em pastas que eles absolutamente desconhecem e tal. Então a gente está avançando, está caminhando. Claro que a gente quer que caminhe mais rápido. Mas olha, há tempos atrás, se nós falássemos em impeachment, seria uma coisa impossível. Conseguimos tê-lo. O resultado de 2 de outubro no resto do Brasil foi a derrota cachapante do projeto criminoso de poder. Mais um passo. Agora a luta é longa, ela se desenvolve em todos os municípios, nos governos estaduais, na União. É um longo processo, mas a gente tem de combater. O combate é o caminho para termos uma sociedade democrática no futuro, que eu espero que não seja longo. Ô professor, para encerrar, é o Paulo novamente falando, existe uma receita para a gente enfrentar esse coronelismo que está entranhado na política brasileira? O Euclides da Cunha, nos Sertões, clássico, publicado em 1902, falava dos mandões locais. E que era necessário ter um poder central forte para combater esses mandões locais, que ele chamava dos senhores do barato e do cutelo. Realmente não é fácil enfrentá-los, mas a tarefa é essencial. Veja que nós temos muitas mudanças macro no Brasil, mas na esfera micro do município parece que muitas vezes nada acontece. Os poderosos conseguem se preservar, muitas vezes mudando de camisa tal, mas a essência do poder discricionário, antidemocrático, antirrepublicano continua a mesma. Então a tarefa de todos aqueles que defendem a República, como nós queremos, em que a coisa pública não seja coisa privada, é enfrentar os poderosos. Isso tem um custo financeiro, tem custo muitas vezes de ameaça à liberdade de trabalho, tem custo de ameaça até física, né? Os poderosos, eles acham que eles são senhores da vida e da morte das comunidades onde eles mandam tal. Mas tem um poder maior, que isso é a justiça. Então a gente tem que continuar combatendo e principalmente divulgar a ação maléfica desses poderosos. Eles têm o maior medo da informação.
E se eles têm medo da informação, volto a dizer, é porque eles têm culpa no cartório. Parte desses mandões locais são péssimos administradores e outros, além de péssimos administradores, são corruptos. Muito obrigado, professor. Esse aí, para você ouvir Jovem Pan, foi o professor Vila. Quero agradecer também a Aguinaldo e Ângelo que estão aqui no estúdio, ao Carioca. Professor, foi uma honra a gente aqui da Jovem Pan Maringá receber aí o professor aqui nos nossos estúdios virtualmente, né? Estamos ao vivo agora, 18h41. Professor Vila, muito obrigado. Nada, um grande abraço a vocês e continuar na luta. A gente nunca abaixa a cabeça, ficamos sempre com a espinha ereta, nunca de joelho, sempre de pé. É dessa forma que nós vamos vencer e defender as liberdades num país ainda com fortes resquícios autoritários como é o Brasil.